Oi, gente, olha eu aqui de novo, Simone Santos. Hoje eu queria compartilhar com vocês a forma como eu consegui entrar no mestrado numa universidade pública federal, sem ter nenhum contato, sem ser de dentro da universidade, tá? Porque muitas pessoas falam que é impossível alguém de fora entrar, né? Que não tenha conhecimento ali dentro. Então eu vou mostrar para vocês hoje, vou provar para vocês que é possível sim qualquer coisa quando você decide. Fica comigo até o final. Bom, gente, olha, o intuito desse canal aqui sempre foi compartilhar com vocês as histórias de cocriação, de criação consciente ou inconsciente da realidade, quais os passos que eu fiz na vida, né, às vezes de forma intuitiva, que me fizeram chegar ao meu objetivo, né, e depois, ao estudar esse assunto mais a fundo, eu descobri que é um método, é a forma como a vida acontece, né, são as regras do jogo da vida, que se a gente entender e seguir, a gente consegue sim cocriar conscientemente qualquer desejo do nosso coração, tá? Então, hoje eu quero trazer essa experiência para vocês aqui, que eu já contei em alguns outros vídeos, mas porque recentemente muitas pessoas têm me buscado para ajudar a como entrar numa universidade, porque eu trabalho dentro de uma grande universidade federal e também fiz a minha pós-graduação lá, mestrado e doutorado. Então, assim, eu era de fora da universidade, né? Eu sempre trabalhei. Eu concluí meu curso técnico em química, entrei logo na indústria, fui contratada. Então, eu não sou de dentro da universidade, eu não fiz iniciação científica, né? Como as pessoas falam, que é muito mais fácil quem já está dentro da universidade, quem faz a graduação, aí consegue fazer um estágio no laboratório e a partir daí entrar no mestrado e doutorado é muito mais fácil. E quem está de fora, não. E foi isso que eu ouvi certa vez quando eu concluí minha graduação, né? E o meu desejo sempre foi fazer um mestrado. E aí eu fui, né, buscar um mestrado dentro da universidade. E como eu trabalhava na indústria, né? Trabalhava no horário comercial, de 8 às 5 e tal, então eu só tinha tempo à noite. Eu escolhi um laboratório, fui buscar um professor para ver a possibilidade dele me orientar para fazer esse mestrado, porque o mestrado nessas grandes universidades é integral, né? Você precisa estar à disposição ali, é como se fosse um emprego mesmo, né? Você precisa fazer pesquisas, pelo menos na área biológica, né? A área científica, que é a área que eu cresci, né? Que eu desde de caloura até o doutorado, então assim, é a área que você precisa se dedicar mais, né? É integral. E eu trabalhava durante o dia. Mas mesmo assim, eu escolhi um laboratório, mandei e-mail para um professor, ele aceitou conversar comigo, eu fui conversar com ele. E na conversa, ele já me desencorajou, falou que seria muito difícil para mim fazer o mestrado, porque eu trabalhava, né? E o mestrado precisa de dedicação exclusiva, né? Ter muitas horas disponíveis para fazer as pesquisas, as viagens de campo e tal. Então, para mim, que trabalhava, ia ser praticamente impossível conseguir. E eu sempre me considerei uma pessoa esforçada, né? Eu sempre tirei boas notas, enfim. Eu me esforçava muito para ser uma boa aluna. E pra mim, eu não via como dificuldade essa coisa de eu preciso ter tempo. Eu dava um jeito, na minha cabeça eu dava um jeito. Só que o professor ali, na mesma hora, ele jogou um balde de água fria e falou: olha, não vai dar, não tem como, você trabalha, infelizmente, não é assim que funciona a universidade. Bom, gente, eu saí dali bem assim, triste, né? Bem, realmente um banho de água fria. Eu fiquei, caramba, e agora, como é que vai ser? Mas aquele fato ali não derrubou o meu sonho, sabe? Não destruiu o meu sonho. Eu ainda tinha esse sonho. Eu lembro que na época eu pensava assim, cara, vai acontecer alguma coisa, sei lá, eu vou... Não sei o que vai acontecer, não sei. Mas eu sei que eu quero fazer o mestrado. E eu me coloquei, né? Eu coloquei assim na posição até mesmo de sair do emprego para fazer o mestrado, o doutorado, né? Depois... confiando que eu iria conseguir algum emprego, algum contato, ia conseguir alguma coisa que desse para conciliar tanto o mestrado quanto o trabalho, né? Nessa época eu não tinha filho e tal,
Então, assim, pra mim era mais fácil me libertar, sabe? No meu trabalho eu já não tava também tão satisfeita, não via mais nenhum tipo de... não tinha mais crescimento pra mim ali dentro, então eu tava bem satisfeita mesmo, já tava querendo algo pra sair dali. E aí, gente, né? Como o meu sonho não foi destruído e eu me coloquei à disposição do universo de realmente sair dali, se fosse o caso, eu iria fazer. Só que o meu sonho era fazer um mestrado na engenharia ambiental, né? E eu tinha procurado, esse professor era da ecologia, dentro dali da área da biologia, né? E ele me deu esse não, né? Eu peguei esse não, guardei, mas não levei pra vida. Pois bem, a vida continuou um tempo depois. Como o meu objetivo era fazer o mestrado na engenharia ambiental, eu fiquei com isso guardado. Eu não lembro quanto tempo depois aconteceu, mas eu sei que um amigo meu que já sabia desse meu desejo de fazer o mestrado na engenharia, algum tempo atrás eu já tinha falado com ele, antes mesmo de eu acabar a graduação, ele me procurou e falou assim: Simone, abriu um mestrado profissional lá na UFRJ e é na engenharia ambiental, não era onde você queria fazer? Aí, gente, aquilo já me deu uma alegria, né? Aí eu fui buscar, olhei o edital, né? Eu com a graduação em biologia eu poderia fazer tranquilamente, eu olhei tudo e falei assim, vou tentar, porque exatamente esse é o mestrado que eu queria. Aquele da ecologia, né, era uma opção que eu não queria tanto, mas eu fui tentar. Mas o que eu queria mesmo era na engenharia. E, gente, quando a gente quer realmente uma coisa, né, quando a gente decide alguma coisa, por mais que o universo, por mais que as circunstâncias externas mostrem pra gente que aquilo não vai acontecer, que é impossível aquilo chegar até nós, quando a gente tem um desejo verdadeiro, a gente decide que vai fazer independente do que aconteça, né? Porque eu me coloquei ali à disposição de sair do meu emprego, eu vou sair do meu emprego, eu faço um bico, eu faço qualquer coisa, eu me garanto, sabe? Volto a morar na casa dos meus pais, eu considerei a possibilidade de voltar a morar com os meus pais para diminuir as minhas despesas. Nessa época eu morava sozinha, então eu me bancava. Eu considerei mesmo isso porque era o meu sonho fazer, eu ia fazer, independente de qualquer coisa eu ia fazer. E eu coloquei isso pro universo, que eu estava disposta a abrir mão de coisas que eu tinha para viver o meu sonho. E aí quando a gente se entrega a isso, sem nenhuma crença, sem nenhum bloqueio, sem nenhum mas e aí, como é que eu vou ficar? Mas e se der errado? Mas se não conseguir nada? Não, gente, eu simplesmente falei, eu quero isso, eu vou fazer isso, independente se eu vou conseguir ou não manter o meu trabalho, tá? Tô disposta a sair do meu trabalho pra conseguir o que eu quero, que era o mestrado. Aí, gente, eu fui e peguei esse edital do mestrado na engenharia, que era o que eu realmente queria, mergulhei nele e falei, vou fazer. Então eu fiz a minha parte, né? Joguei pro universo, o universo já sabia que é aquilo que era o que eu verdadeiramente queria. Fiz a inscrição, eu nem estudei tanto, gente, sabe, assim, eu confesso que eu nem me dediquei tanto aos estudos. E aí eu fiz a prova, né, no dia lá, fiz a prova, e a prova, como eu já contei em outros vídeos aqui, a prova acabou comigo, porque a prova escrita estava extremamente difícil pra mim, né, eu falei assim, gente, eu não sei, e a média era 7 pra passar, a média é 7, e eu não sabia nada das 10 questões, sabe? E eu falei, caramba, nem as questões de biologia, de ecologia eu sabia responder. Tinha certeza. Eu saí de lá completamente desanimada. Fui pra casa. 2 dias depois, quando ia sair o resultado, eu não olhei o resultado. Falei, esse ano foi só pra tentar mesmo, foi só por experiência. Ano que vem eu me preparo melhor. Eu tava já, assim, tranquila, que eu não iria passar. Mas aí, depois de uns dias, me deu um estalo, porque a primeira fase era a prova, a segunda fase era a entrevista e análise do currículo. E aí me deu um estalo de olhar o resultado. Minha gente, quando eu olhei o resultado, né, eu abri a página lá, olhei meu número de inscrição e estava como os classificados para a segunda fase, que é a entrevista, né? Vocês não imaginam a felicidade. Eu falei assim, gente, não é possível, eu tenho muita sorte, tem alguém lá em cima olhando por mim. E, cara, eu pulava de alegria, eu pulei de alegria, sabe? Porque eu realmente não esperava que eu fosse passar naquela prova. Então eu fui lá, fui animadíssima a fazer a entrevista, porque né, eu gostava de falar, eu já sabia mais ou menos dessa coisa de comunicação, que eu tinha uma inclinação para comunicação, então eu sabia que na entrevista eu ia arrasar.
E foi o que aconteceu, né? Eu fui na entrevista, apesar que a entrevista também foi, assim, 5 minutos só, sabe? Eu fui entrevistada por 2 professores do programa e me perguntaram coisas básicas e eu falei, só isso, tal. Então, assim, eu saí de lá meio assim, achando que ia ter altas perguntas e tudo sobre o projeto e tal. Perguntaram coisas superficiais e falaram que ia entrar em contato. Pois bem, gente, eu passei, né? Eu fiquei entre as 25 pessoas, acho que era 20 ou 25 pessoas que foram selecionadas, né? A partir de mais ou menos 500 pessoas. Outra coisa que me deixou chocada, porque normalmente uma seleção de mestrado, doutorado, sei lá, são 20 pessoas para 5 vagas, sabe? É coisa bem pequena. Mas naquele caso tinha mais de, eu vi, foi um prédio inteiro lá da engenharia para um processo seletivo de mestrado, parecia um concurso público, né? De tanta gente que tinha. Por isso que eu também fiquei meio que desanimada. E aí, gente, eu falei, nossa, eu fiquei tão feliz. Naquela época eu não estudava nada de criação consciente da realidade, não sabia nada de lei da atração, segredo, nada disso. Só ia vivendo a vida, né, intuitivamente. E a vida foi me levando para isso. Mas a maior surpresa, gente, vocês não sabem, né? Ou quem já viu o vídeo sabe. Quando foi a primeira aula desse mestrado, né, que a coordenadora foi dar as boas-vindas aos novos alunos e tal, ela falou que não teria mais prova escrita no próximo ano, porque eles tiveram que gastar com pessoas para tomar conta, né, porque foram mais de 500 pessoas inscritas para fazer a prova, então eles tiveram que contratar gente, imprimir as provas, toda a logística envolvida nesse processo seletivo, né, ser de grande porte. E no final das contas eles tiveram que diminuir a média de 7 para 2 para ter alguém para ser entrevistado na segunda etapa. E ali eu tomei um choque, né? Porque para mim eu tinha tirado notão, mesmo não tendo nenhuma noção das questões. Como a média era 7, eu falei, bom, no mínimo 7 eu tirei, né? E aí quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, 2? Gente, então, apesar de ter muito mais gente do que o normal, né, 500 pessoas, essas pessoas, elas também foram mal na prova. Então, assim, eles tiveram que diminuir, né, a nota, a média, para ter alguém para selecionar para a segunda fase. E aquilo me chocou, eu não sabia se eu ficava feliz ou triste, porque eu não sabia qual foi a minha nota, né. Mas hoje eu concluo, gente, que quando a gente verdadeiramente quer uma coisa, o universo reorganiza tudo. Por mais que pareça impossível você conseguir um objetivo, né? Ali naquele mestrado, eu não era da universidade, né? Não tinha feito iniciação, eu era de fora, eu trabalhava na indústria. Eu tinha muito mais pessoas para fazer o concurso, para 25 vagas, mais de 500 pessoas. Então aquilo ali, né, me desanimou real, porque não é um processo seletivo normal, não é assim tão grande, com tanta gente boa, né? Então aquilo estava contra mim. Eu não era da engenharia, então as questões tudo de matemática, de sei lá o que, eu não sabia responder. Nem as de biologia, de ecologia eu sabia direito, né? E, enfim, e foi isso, tudo contra mim, pensa bem, tudo contra mim, e eu consegui ser aprovada nesse concurso. E a conclusão que eu chego é essa, gente, quando a gente verdadeiramente quer, você verdadeiramente quer aquilo que você diz que quer? Porque quando a gente decide, gente, o universo se reorganiza. Quando a gente está convencida, quando a nossa mente não bota nenhum tipo de empecilho para aquilo acontecer, a coisa acontece, independente do mundo tá dizendo que não, das pessoas dizerem que não, aquilo vem pra você, porque é o seu mundo interno que cria o seu mundo externo, gente, sabe? É tão óbvio isso, tá? E eu gosto de compartilhar as minhas histórias aqui com vocês, justamente pra vocês entenderem o processo. Eu não tô inventando nada, eu vivi tudo isso, sabe? E uma coisinha que eu falo pra vocês aqui pode ser a chave para vocês também mudarem a realidade de vocês. Porque eu me baseio muito na vida das pessoas que conseguiram chegar lá, conseguiram um sucesso, conseguiram chegar onde eu quero chegar. E a história delas me inspira demais. E muitas dessas histórias, sabe, foi apenas um insightzinho que fez a chave virar.
para eu conseguir chegar aos lugares onde eu cheguei e aonde eu quero chegar ainda. Então, por isso que eu compartilho essas histórias com vocês, para vocês verem que é possível uma pessoa comum, uma pessoa que vive normalmente, que trabalha, que estuda, né, uma pessoa que está no mundo e o mundo dizendo que você não vai conseguir, entendeu? Então, gente, essas histórias, essas coisas servem para você ver que é possível quando você quer. E o início de tudo, o início da realização de tudo, da criação consciente da realidade, é você saber o que você exatamente quer, você verdadeiramente quer. E não assim, eu quero ficar rica, né? Mas vamos ver, se Deus quiser, vamos ver o que. Não, errado, completamente errado. Você precisa querer no sentido de saber que você vai chegar lá. Independente do que você vai ter que deixar para trás, porque eu estava disposta a largar meu emprego, eu estava disposta a descer de nível, tá? De morar na casa dos meus pais, de viver às custas dele para viver o sonho que eu queria, porque eu sabia que lá na frente eu ia conseguir algo muito melhor. E, gente, nem foi preciso fazer isso, sabe por quê? Porque 2 meses antes de eu começar o mestrado, eu já não sabia mais, eu já estava preparando o discurso que eu ia fazer para o meu chefe, como que eu ia falar para ele, né, que eu vou fazer o mestrado, eu preciso de 2 dias na semana para fazer as aulas e tudo, depois eu compenso, eu tava pensando, né, e se ele dissesse não tem como, tá bom, então, beijo, estou indo viver o meu sonho. Só que nem precisou, gente, sabe por quê? Porque eu tinha feito um concurso para aquele lugar, para aquela universidade. Há um tempo atrás eu nem lembrava mais do concurso, que eram 2 vagas e eu fiquei em 16º. Então, assim, eu esqueci do concurso. Só que, milagrosamente, né, o governo aumentou o número de vagas para aquela universidade e, consequentemente, eu fui selecionada, né? Eles foram chamando mais pessoas e eu fui selecionada justamente no mês que eu ia começar o mestrado naquela universidade. Eu saí do meu emprego na indústria, passei no concurso, que era algo que eu tentava também há 10 anos, que é outra história também, assim, surpreendente, que eu já contei. E esse concurso veio justamente na hora que eu precisava para não ficar desempregada e, ao mesmo tempo, viver o meu sonho de fazer o mestrado na engenharia. Gente, isso não é incrível? Contando assim, se eu tivesse planejado isso na minha vida, não ia dar tão certo, tá? Mas eu coloco a responsabilidade disso tudo na forma como eu conduzi aquela situação, né? Sem nenhuma crença limitante, sem nada me dizendo que eu não ia conseguir, porque eu sabia do meu potencial, eu sabia que eu poderia fazer um bom trabalho, eu confiava no meu taco, eu estava disposta a perder coisas, a deixar para trás coisas, a dar um passo para trás para conseguir viver o meu sonho, eu estava disposta verdadeiramente, tá? Porque eu sabia que algo muito melhor ia vir depois. Então, assim, veja aí no seu coração, faz uma avaliação aí se é realmente isso que você quer viver na sua vida, se o que você diz que quer, você realmente está disposto, está disposta a deixar coisas para trás para viver coisas muito maiores e muito melhores lá na frente. Tá? Porque às vezes a gente quer, mas está na dúvida. Às vezes a gente quer, mas não sabe se vai dar certo, porque a gente quer garantia que tudo vai dar certo, sabe? Não é assim que a vida funciona, não é essa a regra do jogo da vida, tá? É você realmente se entregar, é você realmente saber o que você quer, tomar atitudes, tá? Não é só, né, como muitos pensam que lei da atração é só pensar positivo e a coisa vai cair no seu colo, nada disso, tá? Você tem que trabalhar a sua mente, tá? Reprogramar suas crenças, você tem que saber o que você quer, ter certeza de que você vai viver aquilo, independente do tempo que leve, você vai viver, independente do que você vai ter que deixar para trás, você vai viver, tá? Isso que você tem que ter certeza. E também agir na direção daquilo que você quer viver. No meu caso, eu fui lá, me inscrevi, eu fui lá, fiz a prova, né? No caso do concurso é isso, né? Estudar nem tanto, mas eu já estudava, eu fazia concurso há 10 anos, então, assim, eu estudava esses 10 anos, então não é como, eu não estudei nada. Não, eu tenho uma bagagem, né? E fui lá e com um pouco de sorte, né? Sorte não existe, né? O universo se reorganiza quando você verdadeiramente coloca a intenção, coloca a tua vibração naquilo ali, tua frequência tá alinhada. Eu consegui. Mesmo que tudo
tudo mostrasse pra mim que eu não iria conseguir. Então você também vai conseguir. Você pode e vai conseguir, desde que você ajuste a sua mentalidade, ajuste os seus desejos, tenha total certeza do que você quer e vai atrás deles, com ações físicas na direção daquilo que você quer. Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? A forma como eu consegui passar no mestrado, e aí também tem a história do doutorado, que eu não sei se eu já contei aqui ou se eu conto lá dentro do meu programa, mas eu vou fazer um outro vídeo contando a história do doutorado também para vocês, que é outra criação consciente, né? Essa foi mais consciente do que a do mestrado, porém não tanto quanto acho que eu vivo hoje. Mas foi algo também surpreendente, né? Contra tudo e contra todos. Outra hora eu venho aqui contar pra vocês. E eu espero que eu tenha ajudado vocês contando a minha história. É um fato real, um fato que aconteceu comigo, uma pessoa comum, tá? E se aconteceu comigo, se eu conseguir, você também consegue. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.